Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Nesta noite quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, nosso Salvador. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, desejando que nesta noite o nosso Deus esteja falando ao nosso coração. Então, um abraço aí para todos, um abraço, Regina, Deus abençoe, irmã Luci, um abraço para a senhora também. Nós vamos juntos nesta noite podermos realizar mais um momento com Deus, tá bom? Então, nesse tempo, vamos meditar na palavra do Senhor. Então, espero que de fato Deus esteja falando ao seu coração nesta noite, ao nosso coração, e que sejamos alvos da misericórdia e da bênção do Senhor. Então, enquanto os irmãos estão se conectando, nós vamos ouvir uma canção, vamos adorar o Senhor, uma canção da Aline Barros, Diante da Cruz. Vamos louvar o Senhor. Boa noite, Flávia. Deus abençoe. Irmã Rosana, bem-vinda. Lígia. Beijo, Lígia. Seja bem-vinda. Louvar o Senhor. Irmã Daniela, paz, minha querida, bem-vinda. Abraço para o Ramon. Suelen e o pai, ok, Suelen e o pai dela, ok. Diogo, meu irmão, bem-vindo. Irmã Angélica, boa noite. Érica Pacheco, bem-vinda. Louvar ao Senhor. Aline Barros cantando Diante da Cruz. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Rasgou, o caminho abriu. Aleluia. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus esteja nos abençoando nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos orar nesse momento. Então, após esse belo louvor, diante da cruz de Aline Barros, nós vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor, pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração nesta noite. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por estarmos, ó Deus, nesta hora, ó Deus, congregados através, ó Deus, da rede virtual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa condição, essa possibilidade de não ficarmos de todo, Deus, longe uns dos outros, mas podemos ao menos nos comunicar, podemos, ó Deus, estarmos, ó Pai, nesse momento de comunhão com o Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, e peço a tua graça, a tua misericórdia, que a bondade do Senhor esteja sobre nós, ó Pai. E, ó Deus querido, em nome de Jesus, que nesse momento a tua palavra venha impactar o nosso coração, de modo que possamos, Deus, aprender algo novo da parte do Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós vamos então falar um pouquinho hoje também sobre a família, e hoje vamos basear aqui no Salmo de número 128, tá bom? Salmo 128, nós falamos do Salmo 127 ontem, né? E hoje o Salmo 128, lembrando que esses textos são do Cada Dia, Luz para o Caminho, né? E foram editados aí pelo reverendo Hernandes, tá bom? Conforme consta lá no site da LPC. Nós vamos ler a palavra do Senhor, então, Salmo 128, tá bom, meus irmãos? Diz assim a Bíblia Sagrada: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra, meus irmãos e irmãs, ao nosso coração nesta noite. Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre família, nesse tempo. Estamos compartilhando um pouco sobre família. Estamos no mês de maio. O mês de maio é para nós um mês importante, porque nós separamos esse tempo para falarmos mais, aprendermos mais um pouco sobre família. E é claro que, como o mundo todo fala do dia da família, do mês da família, é muito importante esse tempo para que nós possamos também estreitar os nossos laços aí no amor de Cristo em relação à nossa família. E nesse tempo de pandemia, mais ainda, onde estamos dentro da nossa casa, em geral, via de regra, juntos com as nossas famílias, e isso é bom, é importante. Algumas famílias têm conseguido estreitar mais esses relacionamentos, outras têm brigado mais, talvez, porque estão dentro de casa, mas o fato, irmãos e irmãs, é que nós precisamos sim rever vários conceitos que temos acerca da família. E nesta noite, vamos pensar um pouco sobre a família ser um lugar de trabalho e de desfrutar
desse trabalho. Então a família é um lugar de trabalho e é um lugar de desfrutar do trabalho. É sobre isso que nós vamos compartilhar com os irmãos nesse momento, tá bom? O texto diz que do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então observe, irmãos, quando nós lemos ontem o Salmo 127, o Salmo 127 nos alerta a não fazermos do trabalho um fim em si mesmo. Isto é, nós temos que sempre nos lembrar que Deus, ele vem antes do trabalho, né? Que Deus vem antes da família, que Deus está e deveria estar e deve estar acima de todas as coisas na nossa vida. Então é importante, meus irmãos, que quando nós pensamos na família, nós possamos pensar também num grau, né, num grau de valores, numa escala de valores que nós precisamos ter na nossa vida. A palavra de Deus nos mostra que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito importante, ao mesmo tempo que é muito difícil. Por que é difícil? Porque nós somos seres humanos. Então dizer que vamos amar mais a Deus do que os nossos filhos, do que a esposa, o esposo, do que os pais, do que os irmãos. Então é uma situação muito complicada para nós, porque amar a Deus sobre todas as coisas implica em nós amarmos ao Senhor acima dos valores todos que nós temos de família, de amigos, de trabalho, de igreja. Então é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora é claro que muitas pessoas confundem o amar a Deus sobre todas as coisas com amar a igreja, com estar dentro de uma igreja. Não é isso que o texto diz, né? Devemos entender e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Então são duas coisas, são dois mandamentos que Jesus deixou para nós. Quando Jesus resumiu toda a lei, os 10 mandamentos, ele resume em apenas 2. O apóstolo Paulo, mais à frente, vai resumir em apenas um, dizendo que realmente devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque, é claro, quando nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, temos que ter o parâmetro, e o parâmetro é a medida com que nós amamos a nós mesmos. Então é muito importante que, antes de amar o próximo, você precisa se amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas precisa se amar antes de amar o próximo. Por quê? Porque o padrão do amor para o próximo é o amor que você tem a si mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, você precisa ter esse padrão de amor a si próprio. Então, se a pessoa não consegue se amar, ela não vai ter condições de amar o próximo, de maneira nenhuma. Porque ela não vai ter esse parâmetro bíblico que a Bíblia compara, né, para que nós possamos amar. Eu não posso amar o próximo se eu não consigo amar a mim mesmo. Amar a mim mesmo é algo importante, porque também vai nos mostrar o grau de intimidade que eu tenho com Deus, se eu reconheço ou não o valor que eu tenho para o Senhor, se eu reconheço ou não o valor que eu tenho na sociedade, na família. Então isso faz parte da nossa autoestima também. Então nós precisamos nos amar. Mas nós não podemos nos amar acima de Deus. Entende, irmãos? Não podemos nos amar acima das coisas, né? Acima de Deus, não podemos colocar nada no lugar de Deus. Então isso é muito importante, que Deus venha antes de todas as coisas. É isso que a Bíblia diz, que Ele é antes de todas as coisas, que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nosso Deus vem antes. Então de nada adianta, o Salmo 127 que nós falamos ontem, de nada adianta levantar cedo, né, de madrugada, comer aí apressadamente aquele pão que você trabalhou para ganhar. De nada adianta você dormir tarde, tá? Se Deus não ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, de nada adianta você fazer essas coisas. Por quê? Porque você vai estar trabalhando inutilmente. Inútil vos será, é o texto do Salmo 127. E versículo 2, verso 2, inútil vos será. Então, se você fizer tudo isso, mas não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo isso que você fizer será inútil. Então, a família é lugar de trabalho e é lugar de desfrutar deste trabalho. Agora, no Salmo 128, diz que o homem que teme ao Senhor, ele é feliz. Ele é feliz. Por quê? Porque come do fruto do seu trabalho.
e desfruta do resultado desse trabalho, do resultado desse labor do dia a dia. Como é gostoso, né, irmãos? Podemos chegar ao final do mês e quando você recebe o seu salário, você poder agradecer a Deus, poder ser fiel, entregando o seu dízimo à casa do tesouro, mas poder agradecer a Deus dizendo assim, olha, Senhor, muito obrigado, porque se eu tenho esse sustento hoje, é porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor me abençoou, porque o Senhor me deu condição de trabalhar, porque foi através da força que o Senhor colocou em mim que eu pude ganhar esse sustento. Então, isso nos dá um prazer muito grande por reconhecer o cuidado de Deus para conosco no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, é importante nós observarmos que o homem que é feliz é aquele que ele realmente come do fruto do seu trabalho, tá? Ele consegue desfrutar dos resultados, né, do seu próprio trabalho. É claro, quando eu falo do seu próprio trabalho, é claro que depende da força, da graça, da misericórdia de Deus na vida dele, para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Porque também se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos acordar, dar nenhum passo, né? Então se você vai ao trabalho, é porque Deus abriu a porta de trabalho, porque Deus abençoa a empresa. Se você é autônomo, Deus tem abençoado, né, o seu trabalho autônomo, as suas vendas ou prestação de serviço. É sempre Deus quem abençoa os seus. Deus, irmãos, ele não mede esforços, ele move até ímpios para abençoar os seus quando ele quer. Quando ele quer fazer cumprir a promessa dele de não ver um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus vai mover e vai usar até ímpios para abençoar a nossa vida quando isso é necessário aos olhos dele. Então os bens materiais, eles são uma bênção, sim, se vierem na ordem certa. Bens materiais são importantes? Claro que sim. Né? Ter dinheiro é bom? Maravilhoso. Né? Desde que você não coloque o seu coração nessas coisas. Infelizmente, irmãos e irmãs, muitas pessoas colocam o coração nas coisas materiais. E isso acontece quando nós partimos para o egoísmo, e a Bíblia diz que isso vai para a idolatria, e vamos começar a amar mais as coisas do que a Deus, amar mais as bênçãos que Deus pode dar do que o dono da bênção. Então nós precisamos realmente observar o que Deus realmente quer que nós façamos no nosso dia a dia. Então não podemos, né, não podem ocupar o lugar de Deus, né, nem o da família. Então observe, as coisas, as riquezas, bens materiais, coisas que você pode adquirir, não podem ocupar o lugar de Deus na sua vida, muito menos ocupar também o lugar da sua família. Deus e a família vêm antes do trabalho, vêm antes das coisas materiais. Isso basta você observar a ordem em que nós fomos criados, não é verdade? Em primeiro lugar, Deus já existia. Ele é antes de todas as coisas. Depois ele criou a família. Quando ele cria o homem e a mulher, ele institui a família. Então a primeira instituição de Deus foi a família. Depois disso, então, Deus, ele então vai criando outras coisas. O homem passou a trabalhar, ganhar o sustento do suor do seu rosto. As outras coisas vieram depois. Então, nós precisamos ter essa escala de valores também na nossa vida. Como precisamos aprender a buscar, né, as primeiras coisas, isto é, a colocar o nosso coração nas coisas de Deus. O próprio Senhor Jesus, né, nos disse isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é preciso, irmãos e irmãs, que priorizemos, sim, a família, tá? Vem depois de Deus na sua vida, mas é preciso que nós priorizemos, sim, tá? Deus em primeiro lugar e a família. E aí aquilo que você pode desfrutar, porque a família é lugar de trabalho, a família é lugar de você desfrutar das bênçãos do Senhor. Então nós precisamos sempre entender desta forma. Então, como é importante entender que a prosperidade não é riqueza sem Deus. Isso é muito importante. Prosperidade não é riqueza sem Deus. Tá? Isso por que não? Porque não adianta nada. Né? De que adianta você ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano à sua alma, diz a palavra. Então,
de nada adianta. E me lembro então de uma passagem, né, dos evangelhos, uma parábola, onde Jesus, falando com um homem, um jovem, ele disse, o jovem tinha feito a sua colheita e olhou para a sua colheita e não ia dar para ele guardar toda a sua colheita. E ele então resolve no seu coração, opa, eu vou destruir esses silos aqui que eu tenho e eu vou construir silos maiores ainda para poder guardar, armazenar todo esse grão que eu vou colher agora. Muito bem, e aí Jesus fala o que naquela parábola? Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado para quem será? Então, meus irmãos e irmãs, é importante você pensar que prosperidade só é riqueza se for com Deus. Sem Deus, o próprio Jesus disse, sem mim nada. Eu gosto muito dessa frase, desse versículo, dessas palavras de Jesus, e eu não gosto nem de completar aquela parte de sem mim nada podeis fazer, porque não precisa. Sem mim nada. Jesus fala sem mim nada. Sem mim você não pode nada, não é nada, não faz nada, não trabalha nada, não tem família, não tem nada. Sem mim nada. Basta isso, não é? Então observe, meus irmãos e irmãs, que a felicidade de um lar não está no muito que ele possui, mas na intensidade como se relaciona dentro do lar. Então o lar não adianta ter muito. Pode ter, pode, não é errado ter ou possuir. Mas de nada adianta se o relacionamento não é bom. Um homem feliz não é porque acumula muito para si, mas é porque usufrui do fruto, né, do seu labor, no doce convívio com a sua família. Irmãos e irmãs, como é importante, né, a gente usufruir daquilo que Deus nos dá junto com a nossa família. E a gente vê, né, a gente observa que muitas famílias até não têm tanto, né, ou têm bem pouco, mas vivem numa felicidade, vivem tão bem, né, vivem tão felizes, tão exalando, né, o bom perfume de Cristo, que a gente às vezes fica abismado. Nossa, como é que eles podem ser tão felizes com tão pouco? Não é? Mas na verdade, irmãos, é porque a graça nos basta. A graça de Deus nos basta. Então, o que Deus nos dá, sejamos agradecidos. É assim que nos ensina o apóstolo Paulo. Em tudo sejamos agradecidos ao Senhor, porque Ele nos concede todas as coisas. Então, a família feliz, ela não é aquela que se rende à preguiça, também não. Lugar de trabalho a família. Família cristã é um lugar de trabalho, ela não se rende à preguiça, mas é aquela que trabalha com esmero, é aquela que trabalha realmente com determinação, com vontade, né? E percebe as coisas do trabalho nos mínimos detalhes. O lar abençoado não é o que explora o próximo, sabe, com ganhos ilícitos, mas é aquele cujos membros confiam no Senhor, sabe, no Senhor, trabalham com integridade. Quantas famílias, irmãos, quantas pessoas, né? Quantos crentes que têm às vezes seu comércio, que têm suas rendas e são sonegadores de impostos. Eu conheço um monte de crentes sonegadores de impostos. Eu conheço líderes sonegadores de impostos. Pessoas que vivem de dar golpe nos outros. Então é importante que a gente possa pensar que a família, o lar abençoado, é aquela família, é aquele lar que vive, que todos trabalham com integridade, que todos honram a Deus com as primícias daquilo que eles ganham. Irmãos e irmãs, Deus tem muito para nos dar, para dar à nossa família, sabe? Mas infelizmente muitas famílias hoje têm sido infiéis. E a desculpa que muitas famílias elas utilizam é que eu não preciso mais ser fiel ao Senhor e entregar dinheiro, porque no Novo Testamento não há nada que fala sobre dízimo. Claro, porque as pessoas estavam acostumadas já era o conceito do Antigo Testamento, que o povo não havia esquecido, que eles trouxeram para a sua vida, não precisava mais falar daquilo, porque eles já faziam, já era uma prática que veio sim do Antigo Testamento, mas que era uma prática. Então muitas famílias hoje não têm sido abençoadas porque são desonestas com Deus, achando que Deus não vai cobrar. Então a família cristã é um lugar de trabalho e de desfrutar daquilo que Deus tem dado para cada um de nós.
achei interessante a palavra do reverendo Hernandes nesse sentido, que ele disse assim, um prato de hortaliças onde a paz tem mais sabor do que um banquete cheio de intrigas. É verdade, é verdade. Nós precisamos entender que ele está falando da simplicidade, né? Onde há simplicidade, há verdade, há sinceridade, há integridade. Então, são tantos adjetivos que nós poderíamos, substantivos, adjetivos que poderíamos aí, características das famílias cristãs, mas é importante que nós possamos pensar, será que a minha família tem sido um lugar de trabalho e eu consigo observar e desfrutar, desta paz que excede todo entendimento dentro da minha casa? Então observe, irmãos, uma consciência limpa, é o melhor travesseiro que você pode ter, né? Uma consciência limpa. Sabe? O contentamento em Deus é uma cama confortável para nós. Sabe? É preciso realmente nós descansarmos no Senhor. Mas a nossa casa, a nossa família, ela sempre precisará ser um lugar de trabalho e de desfrutar daquilo que Deus concede. O Salmo 128 é justamente um salmo que fala sobre isso. Ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, meu irmão, minha irmã, se realmente você deseja que tudo na sua vida, na sua casa, vá bem, é preciso que Deus, nosso Deus, seja o primeiro, seja o principal dentro da sua vida e da sua casa, da sua família. Então, se ainda Deus não é o principal, se ainda Deus não é o primeiro no seu lar, dá tempo ainda de você orar ao Senhor, pedir ao Senhor que mude essa história e possa realmente entender que na nossa vida Deus precisa vir antes de todas as coisas, porque Ele é antes de todas as coisas. Isso é muito importante. Deus, ele não existe, ele é muito diferente. Sabe? É antes de todas as coisas. Nós fomos criados, nós viemos à existência a partir dele. Então, o nosso Deus é o único ser não criado, autoexistente em si mesmo e que tem prazer em abençoar os seus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a sua casa, que a sua família seja realmente um lugar onde você possa trabalhar, dialogar, ter paz, desfrutar do fruto do seu trabalho, porque será uma casa que Deus está em primeiro lugar. Deus está no centro do seu lar. E se Deus está no centro do seu lar, tenha certeza de uma coisa: 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós já vamos orar daqui a pouquinho. Tem alguns pedidos de oração que eu anotei aqui. Se você tiver ainda algum pedido de oração, você pode escrever aí, na nossa live. A gente vai procurar orar enquanto a gente vai tocar uma canção, que agora é um hino do nosso cenário. Vamos tocar uma canção que fala de segurança, tá bom? Então, louve ao Senhor conosco, é o 157 do Inário Novo Cântico. A ti, Jesus Senhor, faze-me pronto a confiar no seu eterno amor. Jamais terei tão fraca voz que trema ao confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor.
no teu eterno amor. Amém, meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Tem aqui então alguns pedidos de oração, eu anotei aqui, né? Irmão Rodrigo, diácono Rodrigo da nossa igreja, pediu oração pela sua prima Roberta. A Roberta, ela perdeu o seu esposo há pouco tempo, né? Vítima de câncer, né? Então ela está muito abatida, muito abalada, emocionalmente abalada. Então vamos orar pela vida da Roberta. Também vamos orar pela Suelen e o pai dela, né? Que são lá de São Paulo, estão com Covid-19, né? Estão aí em recuperação, não sabemos o estado de saúde total, mas vamos orar por eles. Também então a irmã Sônia colocou aí, né? A irmã Sônia é lá de Parque Guarus, pedindo oração pelo seu esposo, né? Que está internado na UTI, né? Que Deus o abençoe, irmã Sônia, em nome de Jesus. Nós estaremos orando então pelo irmão Antônio, tá bom? Seu Antônio. E também a Rosane, né? Que pede oração aí pela sua saúde. Vamos orar. Vamos colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esse tempo, vamos colocar a nossa vida, a nossa casa nas mãos do Senhor. Eu queria aproveitar que você que está aí conosco pudesse também ir na sua casa, né, orar ao Senhor. Não só dizer amém, mas que você possa orar, né, ao Senhor, que você possa clamar ao Senhor. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E nós, eu e você, fomos justificados mediante a fé no Filho de Deus. Então, vamos interceder, vamos levantar um clamor ao Senhor, colocar tudo isso nas mãos do nosso Deus, porque Ele pode todas as coisas. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, Pai, que nesse momento nós queremos, ó Deus, diante de Ti, colocar as nossas vidas, Pai. Ó Deus, somos frágeis, somos pecadores, somos totalmente dependentes da graça do Senhor. Não há, ó Deus, nada em nós que não dependa de Ti. E neste momento, ó Deus, eu quero, em nome de Jesus, ó Deus, interceder pela vida daqueles que sofrem, ó Deus, daqueles que passam por angústias, por aflições, daqueles que estão hospitalizados. Ó Pai querido, o Senhor sabe, ó Deus, como está a situação nessa pandemia. O Senhor, ó Deus, tem permitido e nós ainda não sabemos o propósito do Senhor, mas sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida, ó Deus, da Roberta, ó Deus, nas suas mãos, ela que perdeu, ó Deus, o seu esposo há pouco tempo, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa preencher o vazio que fica, ó Deus, dessa perda, ó Pai, e que ela possa, ó Deus, se restabelecer emocionalmente e possa, ó Deus, dedicar a vida dela ao Senhor. Pai querido, abençoa a sua família, abençoa toda a casa, ó Deus, que eles possam ser sustentados pelo Senhor. Ó Pai, não permita que falte nada, Senhor, mas que o Senhor esteja no controle, ó Deus, da vida, ó Deus, da Roberta e da sua família. Também, ó Pai, eu quero pedir a tua graça, a tua misericórdia para a vida da Suelen, ó Deus, e o pai dela, Senhor. Ambos estão hospitalizados com Covid-19, ó Deus, passa por uma situação difícil. Essa pandemia, ó Deus, tem pego tantas pessoas, ó Deus, eu coloco diante do Senhor. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode tirar o vírus, ó Deus, do corpo deles, o Senhor pode, ó Deus, curá-los, e por isso eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que, ó Deus, essas pessoas possam voltar para os seus lares, ó Deus, realmente restabelecidas, para a honra e para a glória do teu nome. Também, ó Deus, eu coloco a vida do seu Antônio nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, eu não sei a sua enfermidade, ó Deus, mas está internado, Senhor, está na UTI, ó Deus. Eu sei, Pai, que o Senhor pode nesse momento, ó Deus, ir ao encontro dele para poder abençoá-lo, para restaurar a sua saúde. Ó Deus, faça os seus órgãos funcionarem de maneira perfeita, para que ele, ó Deus, possa entender que o Senhor é Deus, possa, ó Deus, dedicar a vida dele ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se revele, ó Deus, ao seu Antônio, ó Deus, como Deus perdoador, Deus que sara, o Jeová Rafa, o Deus que cura. Faz assim,
sim, ó Deus, na vida dele, para que a família tenha paz, para que a família, ó Deus, possa render glórias ao teu nome. Pai querido, eu oro pela irmã Rosane, toma ela nas tuas mãos, Senhor. Pai querido, a sua enfermidade, a sua saúde, ó Deus, não sabemos o que ela tem hoje, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e eu quero colocá-la nas tuas mãos, Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da tua serva, e que ela possa, ó Deus, ser alcançada pela cura do Senhor. Ó Deus, o Senhor pode curar tudo, qualquer enfermidade. O Senhor pode até ressuscitar pessoas. O Senhor já fez isso, ó Deus. E o Senhor é o mesmo Deus. Por isso, ó Pai, colocamos nas tuas mãos a vida de cada um deles. Também peço pela Liliane, ó Deus, que está com dores, ó Pai, nessa semana. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Tu sabes que ela não pode tomar um remédio, ó Deus, para uma doença, porque prejudica a outra. Por isso, ó Deus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode curá-la. Se tu quiseres, ó Deus, basta uma palavra sua, Senhor, e ela poderá ser curada. Por isso, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos e peço, ó Deus, a graça do Senhor nesta noite. Que tenhamos uma noite de paz, Senhor. Cada um dos teus filhos e filhas, que as famílias do Senhor sejam agraciadas, ó Deus, com a bênção do Senhor e possamos ver, ó Deus, a glória do Senhor resplandecendo sobre cada um de nós. Assim oramos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que pena que acabou, né? Que pena, mas eu quero, agradecer aos irmãos mais uma vez, o privilégio de ter vocês aqui na nossa live, nesse nosso momento com Deus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos de novo, continuando a falar de família, tá bom? E nós vamos estar aqui às 20 horas. Eu conto com a sua participação, conto com as suas orações, principalmente, Ore pela igreja, ore pelas famílias, ore pelos enfermos, ore pelos governantes, não deixe de orar pelos prefeitos, governadores, presidente, por todo esse povo aí que está com autoridade, foi investido de autoridade, para que eles também sejam alvos da graça de Deus, tá bom? Deus abençoe então, em nome de Jesus, fique com a graça do Senhor. Uma boa noite a todos, até amanhã.